a história desses dois irmãos ganha muita importância e muita notoriedade nas páginas sagradas. Como se já não bastasse, esses dois irmãos são protagonistas de uma relação muito conturbada, mas muito interessante ao mesmo tempo. Preste atenção. Na verdade, desde a gravidez, aqueles dois demonstravam e aparentavam um comportamento meio brigão, sabe? A ponto de gerar na mãe deles, a Rebeca, esposa de Isaac, um incômodo além do normal. E por que eu digo um incômodo além do normal? Porque é claro, e as mulheres estão aqui, as que já são mães e podem confirmar o que eu estou dizendo. Toda gravidez traz consigo uma certa dor, sim ou não? Sim ou não? Toda gravidez traz consigo um certo incômodo, não é verdade? Algumas mulheres suportam mais, outras menos, mas enfim, toda gravidez possui um certo nível de incômodo. Mas o incômodo de Rebeca durante esta gestação era muito incisivo, muito grande, a ponto de que ela vai orar e vai colocar os seus incômodos diante de Deus. E eu quero aqui abrir um parênteses lindo esta noite, para lhe dizer que Deus deveria ser a primeira pessoa a saber dos seus incômodos. Deus deveria sempre ser a primeira pessoa a saber sobre os nossos problemas. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, muitos de nós somos capazes de contar sobre os nossos problemas a 10, 15, 20 pessoas, antes mesmo de apresentar os nossos problemas em oração a Deus. Nós somos capazes de postar publicamente numa rede social aquilo que tem nos incomodado, nos afligido e gerado dor em nós, mas somos incapazes, às vezes, de levar esses problemas diante de Deus. A questão é, será que nós temos, como é que eu vou dizer, disponibilidade ou entrega o suficiente para levar a Deus os nossos incômodos? A questão é, será que Deus é tão próximo de nós, a ponto de nós nos colocarmos diante dele diariamente, para falar sobre o que tem nos incomodado, nos afligido e nos causado dor? Muitas vezes não. Mas eu quero lhe dizer que Deus é uma pessoa, manifesta através da pessoa de Jesus e do Espírito Santo. E por meio da palavra, por meio da oração, nós temos acesso a Deus. E assim nós podemos levar os nossos incômodos a Deus, as nossas mazelas a Deus, as nossas dores a Deus, e Ele sempre nos ouve. Rebeca sabia esta lição, Rebeca sabia disso. E por saber desta lição, saber deste precioso ensinamento, Rebeca vai orar. E na sua oração, ela entrega e põe diante de Deus tudo aquilo que tem o incomodado. E a oração dela se baseia no seguinte: Senhor, está doendo demais. Deus, está incômodo demais. Está doendo. Mas de repente, quem está aí, diga amém. Quem está aí, diga amém. Só para ter certeza. De repente, durante a sua oração, Rebeca solta uma frase que parece até um pouco confusa. A frase é a seguinte, nós lemos juntos: se é assim, por que sou eu assim? Vamos dizer juntos? Se é assim, por que sou eu assim? Antes de que eu lhe explique o que essa expressão quer dizer, eu preciso lhe chamar a atenção, e note que a Bíblia diz, e não foi feito um exame mais profundo, mais apropriado, mas a Bíblia nos diz que os filhos de Rebeca lutavam dentro dela. Como é que é? Lutavam, fala. Lutavam, ou seja, faziam guerra. E esta luta, esta guerra que havia dentro da barriga, dentro do ventre de Rebeca, gerava um certo incômodo. Cabe também lembrar que no versículo 21 que nós lemos juntos, a Bíblia nos diz que Isaac, o
papai dos gêmeos e esposo de Rebeca, orou insistentemente a Deus por sua mulher, porquanto era estéril. Preste atenção, Isaac não orou 1 ano não, Isaac não orou 2 anos, preste atenção nisso, Isaac não orou 5 anos, Isaac orou 20 anos, quantos anos? Quantos anos? E a gente reclama de orar 10 minutos, mas deixa isso para uma outra ocasião. Isaac orou 20 anos, 20 anos orando para que a bênção chegasse, 20 anos orando para que o sonho se realizasse, 20 anos orando para que a promessa de Deus chegasse. E eu quero que você entenda que enquanto Isaac orava, Rebeca planejava, porque mulher é assim, mulher gosta de planejar tudo, tá? Gosta de fazer lista na hora da compra do supermercado, mulher é assim. Enquanto Isaac orava, Rebeca planejava, Rebeca esquematizava. Enquanto Isaac orava, Rebeca fazia os sapatinhos de crochê. Enquanto Isaac orava, Rebeca fazia o berço. Enquanto Isaac orava, Rebeca preparava o quarto dos bebês. Eu quero que você entenda, preste atenção, que esta família, este casal está vivendo um período de petição a Deus. Um período de petição e espera por um filho. Enche a boca para dizer, um filho. Toda oração era em prol de um filho, toda expectativa era em prol de um filho, todo clamor era em prol de um filho, tudo aquilo que eles faziam diariamente era em prol de um filho, todo devocional, eles oravam e pediam a Deus um filho. A oração era, Deus, eu quero diga, eu quero Pai, eu quero um filho. Mas a Bíblia está dizendo que há no ventre de Rebeca uma guerra. Diga mais forte, Eu quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Eu quero que pense bem nisso. Será que os seus pais oraram por um filho ou por uma guerra? Será que o que os seus pais idealizaram foi um filho ou uma guerra? Será que o que os seus pais esperaram por 9 meses? Um filho ou uma guerra? Eu saí lá de Guaxindiba para lhe dizer algo muito importante. Por mais que eu não consiga ministrar no íntimo do teu coração, mas eu creio que o Espírito que me usa e me toma nesta noite pode ministrar aonde a minha voz não chega, aonde a minha voz não é capaz de penetrar. Mas eu saí lá de Guaxindiba hoje para lhe dizer, você não nasceu para ser guerra, você nasceu para ser uma bênção. Você não nasceu para gerar discórdias, você nasceu para ser uma bênção. Você não nasceu para ser instrumento de divergências, você nasceu para ser uma bênção. Então segure a mão dessa pessoa que está do seu lado, segure, dê um sorriso para ela, isso, e diga, você nasceu para ser uma bênção. Você não nasceu para gerar discórdias, você não nasceu para ser instrumento de divergências, você não nasceu para gerar dor de cabeça, você nasceu para ser uma bênção na tua casa, na tua família, na tua escola, no teu trabalho, na tua igreja, na tua célula, no teu ministério. Você nasceu para ser uma bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Bênção de Deus. Mas a questão, preste atenção, não desvie o seu olhar agora, preste atenção. A questão é que quando nós deixamos de ser a bênção que deveríamos ser e passamos a ser a guerra que não deveríamos, quando nós deixamos de ser a bênção que deveríamos ser e fomos criados para ser, e começamos a causar e a gerar mais confusões do que o normal, vai acontecer o que aconteceu com Rebeca. E eu preciso lhe adiantar, isso aqui é muito duro. Esta é uma constatação muito triste, porque olha o que Rebeca está dizendo. Se é assim, por que sou eu assim? Agora então eu lhe explico o que Rebeca estava querendo dizer com esta expressão. Rebeca está olhando para a sua dor e para o seu incômodo e está dizendo assim: Deus, se era para ser assim,
eu preferiria nem estar grávida. Deus, se eu soubesse que doeria tanto, que incomodaria tanto, eu não teria desejado tanto. Escute, Rebeca está repensando, diga repensando, se a gravidez, repita, se a gravidez foi uma boa ideia. Escute, alguém quis, alguém desejou, alguém orou, você chegou, você apareceu, você entrou pela porta, mas será que ficaram felizes com a sua presença ou repensaram se foi uma boa ideia? Preste atenção, eu estou aqui como pregador esta noite, amém? Amém? Alguém quis que eu estivesse aqui, a Deise entrou em contato comigo, o pastor Fábio, e por isso eu estou aqui, porque alguém quis. Mas vamos dizer que eu chegasse aqui, abrisse a Bíblia num texto, falasse um monte de bobagem e começasse a dizer algumas coisas sem coerência. Quem me chamou estaria pensando assim: meu Deus, era melhor que eu não tivesse chamado. Porque quando nós somos esperados num lugar, escute isso, nós temos duas chances. A primeira, de que alguém diga como foi bom que ele ter vindo, como foi bom que ele veio, como foi bom. E a segunda, de que alguém pense, era melhor que eu não tivesse chamado. A questão é, quais as conclusões que vão tirar de nós, quando nós chegarmos? Quais conclusões que vão tirar de vocês, povo de pureza, São Fidélis, e todos que estão aqui? Quando uma porta lhe for aberta, quando uma oportunidade surgir, porque eu vim aqui para lhe dizer que muitas portas serão abertas. Muitas oportunidades surgirão para os adolescentes que estão aqui. Muitas portas serão abertas para muitos jovens que estão aqui. Mas escute o que eu vim aqui de Deus para lhe dizer. Quando as portas se abrirem e você chegar, que ninguém tenha o desprazer de olhar para você e dizer: é melhor que não tivesse chamado. Seria melhor se ele não tivesse vindo. Que você jamais tenha o desprazer de ouvir isso. Porque é horrível. É horrível ser menosprezado, entende? Chegar num lugar e ser tratado como alguém que não deveria estar. Mas escute o que eu vim aqui de Deus para lhe dizer. Nós fomos criados para ser uma bênção. Amém? Nós fomos criados para ser uma bênção. Então nós não seremos motivos para que repensem a nossa presença. Nós, esta geração, não será instrumento para que outros possam repensar se foi uma boa ideia ou não. Esta geração, estes adolescentes, esta juventude, não será um povo e uma geração que causará decepções, mas irá superar as expectativas que alguém tem acerca de vocês. Eu creio nisso. Nós não causaremos decepção. Nós traremos alegria aos nossos ambientes. Nós não seremos instrumentos de discórdia, não. Nós seremos capazes de manifestar uma alegria tamanha, que alguém olhe para nós e diga: como foi bom que ele teve vindo. Como foi bom ele ter vindo para a nossa reunião. Como foi bom ele ter vindo aqui para casa. Como foi bom ele ter entrado por aquela porta. Porque aqui ele faz a diferença. Aqui ele não gera discórdias. Aqui ele não traz confusões. Aqui ele é a bênção que nasceu para ser. Amém? Então escute. Portas serão abertas. Oportunidades surgirão. Mas o que faremos delas? Quais as conclusões vão tirar de nós? Porque escute, muitos aqui passarão por estágios. Você que sonha tanto com um estágio numa empresa, Deus vai lhe abrir esta porta. Você que sonha tanto com um primeiro emprego aos 18, 17, 16 anos, Deus vai lhe dar esta oportunidade. Mas será que na primeira semana o seu patrão vai olhar para você e vai dizer: foi bom ou foi péssimo a contratação?
Será que aquele que te chamou, aquele que te contratou, vai olhar para você e vai dizer: como foi bom ter contratado este rapaz? Ou vai olhar para o teu trabalho e vai dizer: foi a pior coisa que eu fiz este ano? Escute isso, não vai embora não. Quando um pai desta igreja abrir a porta da casa dele para você, rapaz, para que você namore a filha dele, depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, o que será que ele vai pensar? Escute isso: que deixou que um moleque safado entrasse na casa dele e bagunçasse o coreto da família dele? Ou vai olhar para você e vai dizer: que bênção esse rapaz? Escute o que eu vim aqui de Deus para lhe dizer: aproveite as portas que lhe são abertas, e pelo amor de Deus, não faça lambança, não estrague as oportunidades que Deus te dá. Portas serão abertas, eu profetizo isso esta noite. Portas serão abertas, oportunidades surgirão, mas você vai entrar, você vai chegar, você vai ser contratado, você vai começar um namoro, mas você não será instrumento de discórdia, você não gerará confusão, você não causará dor de cabeça, você vai ser uma bênção na tua casa, no teu trabalho, no teu estágio, você vai ser uma bênção. Eu profetizo isso esta noite. Rebeca está orando. E depois deste momento, Deus responde Rebeca. E a resposta de Rebeca está no versículo 23. Você que está com a Bíblia aberta, ponha os seus olhos no texto. Deus responde assim: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o menor, servirá ao menor, e o maior servirá ao menor. Diante desta constatação, diante desta promessa, que não foi qualquer homem que deu, não foi um profeta que deu, foi o próprio Deus quem disse. Diante desta promessa, nascem os 2 meninos, Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Mas o momento, as circunstâncias do nascimento desses 2 meninos são muito peculiares. A Bíblia diz que o primeiro está nascendo. Preste atenção. O primeiro está nascendo. E este primeiro que nasce acompanhado de uma veste peluda. Ele nasce com pelos espalhados por todo o corpo. Pelos vermelhos. Qual a cor dos pelos? Qual a cor? Pelos avermelhados. A Bíblia diz que ele era ruivo. E por este motivo, ele passa a se chamar Esaú. Esaú nasce primogênito. Logo em seguida vem Jacó. E de uma forma muito peculiar, preste atenção nisso. Olhe para cá. De uma forma muito peculiar, Jacó nasce agarrado aos pés do seu irmão. E por estar agarrado aos pés do seu irmão, Jacó recebe o nome Jacó, que significa, na versão mais próxima do hebraico original, enganador, de uma forma mais prática, ou usurpador, aquele que agarra o que não deveria. Preste atenção. Estas são as circunstâncias do nascimento desses 2 meninos, que nasceram para ser bênçãos. Amém? Eles nascem e crescem, reproduzem e morrem. Mas eles nascem, crescem. Todos nós conhecemos pelo menos um pouco da história. Em determinado momento da história, Esaú, que se tornou, segundo a Bíblia, um exímio caçador, e um excelente praticante da caça. Esaú está voltando de um dia de trabalho no campo, como outro qualquer. Só que desta vez, Esaú traz consigo algo diferente. Esaú está vindo com fome, trazendo todo o seu desejo, toda a sua vontade e todo o seu querer, porque não havia caçado nada.
Esaú chega, preste atenção, você está aí? Tem alguém vivo aí? Tem alguém? Amém. Esaú chega e Jacó está preparando um prato. Esaú está chegando, imagine comigo. E Esaú está aqui, ou melhor, Jacó, cozinhando um prato de lentilhas vermelhas. Qual a cor? Qual a cor? Qual a cor? Esaú traz consigo todo o seu desejo, toda a sua vontade, todo o seu querer. Esaú está faminto. Um jovem, e jovem tem fome. Adolescente, eu sei, gente. Eu como 5 pães no café da manhã. Comi, agora estou fitness. Então escute. Esaú vem do campo com fome, trazendo todo o seu desejo, toda a sua vontade, todo o seu querer. Vamos dizer juntos? Desejo, diga, desejo, vontade, querer. Esaú está faminto. E enquanto Esaú chega, se aproxima, Jacó está aqui, preparando um prato de lentilhas. E eu lhe disse a cor do prato. Qual a cor do prato? Qual é? Me lembre. Qual a cor? Então está aqui, Jacó preparando um prato da cor vermelha. E Esaú está chegando. E eu lhe disse agora há pouco, e espero que você não tenha esquecido, que Jacó, ou melhor, Esaú, era revestido por uma pelugem. Qual era a cor? Qual era a cor? Então, o prato que Jacó prepara é, e Esaú é, e o prato é, e Esaú é. Precisa dizer mais alguma coisa? O prato pelo qual você perde a sua bênção tem a sua cara. Você está aí ou foi embora? Você está aí? Cainã, eu não entendi. Não? Entendeu sim, lá que você fala. O prato pelo qual você perde a sua bênção tem a sua cara. Ou seja, atende ao teu desejo, à tua vontade e ao teu querer. Jacó está aqui preparando um prato vermelho, e lá vem Esaú, trazendo consigo toda a sua vontade, todo o seu desejo e todo o seu querer. Faminto, doido para comer alguma coisa, louco de fome. E Esaú está aqui, ou melhor, Jacó, preparando um prato que é a cara de Esaú. Você precisa entender que não vai faltar gente inteligente para tentar te ludibriar. Você precisa ficar esperto, porque o mundo não é tão romântico quanto a gente pensa. A igreja é de Deus, mas o mundo é cruel. A igreja é uma bênção, as células são bênção, mas o mundo é cruel. E não vai faltar gente esperta para te dar um bandão. Não vai faltar gente esperta para tentar te passar a perna. E para tentar fazer um prato que é a tua cara para te atrair. Por que você acha que um prato que não tem a sua cara te atrai? Sim ou não? Se você chega num aniversário e está sendo servido jiló, você vai comer com a mesma boca, isso se você comer, mas você vai comer com a mesma boca que você comeria uma pizza, por exemplo? Com o mesmo prazer que você comeria uma lasanha de frango? Preste atenção. O que não tem a tua cara não te cativa. O que não tem a tua cara não te atrai. Mas o que tem a tua cara... Cainã, eu não estou entendendo. Sabe aquele rapaz? Tem a tua cara. Faz um carinho como ninguém. Manda uma mensagem de texto como ninguém. Ainda coloca um coraçãozinho no final. Sabe aquela menina? Te seduz como ninguém. Mas o problema é o preço que você paga para ter o prato. Pode ter a tua cara, escute isso, pode atender ao teu desejo, à tua vontade e ao teu querer, mas se te afastar de Deus,
se custar a tua santidade, se você tiver que abrir mão do teu relacionamento com Deus, pode ter a tua cara, pode atender ao teu desejo, à tua vontade, ao teu querer, mas escute o que eu vim aqui de Deus como profeta, cheio do Espírito Santo, para lhe dizer: o prato é engano, tem a sua cara, atende ao teu desejo, à tua vontade e ao teu querer, mas não é para você comer, não é. Jacó oferece, Esaú traz consigo vontade, desejo, querer, muita fome. Esaú então pede o prato, mas Jacó estabelece uma condição. Esta condição é: me dá a bênção da tua primogenitura, me dá, e o prato é todo teu. Então observe as opções que Esaú tem. Preste atenção nisso aqui, porque isso pode mudar a tua vida. De um lado, um prato que tem a cara dele. De um lado, um prato tão atraente, tão cativante. E do outro, a bênção da primogenitura. Do outro, uma bênção concedida pelo seu pai. Escute. Muitas vezes em nossas vidas, principalmente durante a adolescência e a juventude, nós somos tendenciados a passar por situações como essas. Entre escolher, preste atenção, um prato que nos atende e que nos cativa, ou permanecer com a bênção que o nosso Pai nos deu. Atender aos apelos da nossa vontade, do nosso desejo e do nosso querer, ou permanecer em santidade no centro da vontade do nosso Pai. Preste atenção, a galera aí do fundo, preste atenção nisso. As opções são essas: aceitar o prato em troca da primogenitura. Mas diferente de Esaú, eu acredito numa geração que não troca. Ah, não, você foi embora. Eu acredito numa geração que não vende. Eu acredito numa geração que não negocia. Por mais que tenha a tua cara, por mais que atenda ao teu desejo, por mais que atenda ao teu querer, o prato é engano. E escute o que eu vim aqui de Deus para lhe dizer: não troque, não venda, não negocie, não abra mão do que Deus te deu pelos pratos que o mundo tem a lhe oferecer. Não troque a bênção que o Pai te deu pelas maldades e prazeres do mundo. Porque escute, um prato mata a tua fome hoje, mas amanhã você está com fome de novo. Você foi embora. Tem alguém aí? Um prato que o mundo te oferece te satisfaz hoje, mas amanhã você está com fome de novo. E por mais que dure 1 mês, 2 meses, 1 hora, filho, vai acabar. E quando acabar? E quando você não tiver mais aquelas mensagens pelas madrugadas? E quando você não tiver mais o carinho de alguém? E quando você não tiver mais o afago do teu pai? E você parar e pensar: eu troquei tudo o que eu tinha de bom por um momento. Eu troquei tudo aquilo que o meu pai me deu por um prazer. Eu troquei tudo aquilo que o meu pai me presenteou quando eu nasci, para que eu fosse uma bênção, por um momento de prazer na internet, por um momento de prazer com uma menina, por um momento de prazer com um rapaz. Mas eu ainda acredito numa geração que não se vende, numa geração que não se corrompe, numa geração que não negocia, numa geração, quando os pratos lhe são apresentadas, ela olha para o prato que atende ao seu desejo, à sua vontade, ao seu querer, e é capaz de recusar, dizendo: eu não abro mão do que o meu pai me deu, eu não abro mão do que o meu pai me deu. O meu pai é mais importante para mim do que qualquer outra coisa. O meu pai é mais importante para mim do que um prazer momentâneo. Então escute, aqui hoje se levanta uma geração que não se vende, se levanta uma geração que não negocia, se levanta uma geração que não troca as bênçãos do Pai por um prazer do mundo.
Quantos desejam fazer parte desta geração? Da geração que não vende, da geração que não negocia, da geração que não troca a bênção de um pai por um momento de prazer. Eu quero. Perfeito ninguém é. Todos nós, uma hora ou outra, vamos dar algum deslize. Mas nunca troque o que o pai te deu. Não abra mão das bênçãos do teu pai. Não abra. Então segure na mão dessa pessoa que está do seu lado. Segure, chacoalha ela aí. Se você não acordar ela, eu acordo com o microfone na cabeça. Acorda ela aí e diga para ela: não troque, não venda, não negocie, não abra mão da bênção que o pai te deu. Não aceite os pratos que o mundo tem para lhe oferecer. O prato é engano, tem a tua cara, mas não é para você. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Escute, preste atenção. Preste atenção aqui. Esaú, infelizmente, acaba aceitando o prato e trocando a sua primogenitura por um momento de prazer. Mas observe as palavras ditas por Esaú. Versículo 32. Põe os seus olhos no texto. E disse Esaú: estou a ponto de morrer. Quem nunca disse isso? Sabe? Quando seus pais tiraram o seu celular, porque você fez besteira. E você disse: eu vou morrer. Eu sei o que é isso. Sabe? Quando você terminou aquele relacionamento e ligou chorando para o seu líder: pastor, eu vou morrer sem ele. Pastor, eu vou morrer sem ela. Sem o carinho dela eu não sou nada. Ah, meu irmão. Escute. Esaú pensou que fosse morrer por um sentimento. E por isso trocou o que de mais precioso ele tinha. Mas escute, sentimento não mata ninguém. Já vi gente morrer em acidente de carro. Já vi gente morrer de formas muito cruéis. Mas de amor, nunca vi ninguém morrer, não. Por necessidade. Eu preciso tanto dele. Kainan, você não entende. Ele é a minha vida. Sem ele eu não vivo. Você não vive é sem Jesus, filhote. Não, sem Jesus não. Mas as maiores besteiras que a gente faz diante de um prato, a gente faz porque chega a pensar que este é o último prato que nos é apresentado. As maiores decisões horríveis que nós tomamos porque chegamos a pensar: esta é a minha última chance. Se eu não for nele, Kainan, eu morro. Se eu não aceitar esta proposta, o que vai ser de mim? Se isso não acontecer, eu morro. É a minha última chance. Eu vou nele, ele é bonitinho. Eu vou nela, ele é bonitinho. Mas escute, por mais que pareça a sua única escolha, e por mais que pareça a sua última chance, eu vim lá de Guaxindiba, irmão. Peguei 1h30 de estrada, só para lhe dizer uma coisa: sempre há outra escolha. Ah, não. Vocês foram embora. Eu vou repetir para ver se alguém glorifica. Eu vim lá de Guaxindiba para lhe dizer que sempre há outra escolha. Sempre há outra chance, que não está relacionada a perder, mas está relacionada a manter a bênção de Deus sobre a sua vida. Então escute, não troque, não decida agora
Não se precipite, não tome uma decisão por um momento, não tome uma decisão precipitada. Não se afobe, não decida agora, espere mais um momento, espere mais um dia, espere mais uma semana, converse com os teus pais, converse com o teu líder, porque Deus me trouxe aqui para lhe dizer, não é a última chance, não é o final, Deus tem muito mais para você, Deus tem pratos lindos, maravilhosos, cheirosos de Deus para a tua vida, então não aceite o prato que Esaú tem para você, não aceite. O prato de Jacó era agradável. O prato de Jacó para Esaú era atrativo. E os pratos que nos são oferecidos são tão atrativos. Na escola, quando alguém diz e nos chama para fazer alguma coisa, muitas vezes nós somos tentados a fazer, porque parece bom. E pode até ser que seja. Mas se o mundo tem um prato bom, Deus tem um prato muito melhor. Gente, o que está acontecendo? Vocês estavam tão animados aqui agora. Se o mundo tem um prato que atende ao teu desejo, à tua vontade e ao teu querer, Deus tem um prato que te leva para o céu. E aí? Se o mundo tem um prato tão atrativo, tão bonito, com chapinha feita, com inteligente, né? Que fala, inteligente, progressiva, burra, PhD, uma coisa assim. Se o mundo tem uma mulher com inteligente para lhe oferecer, Deus tem uma com cabelo tão natural. Escute. Se o mundo... Gostaram, né? Gostaram. Mas fica tranquilo que as que são de Deus, que usam chapinha também são bênçãos. Agora as mulheres gostaram. Não tem problema não, é assim mesmo. Sabe aquele rapaz que lhe apareceu semana passada mandando um oi no Message? É bonito, né? Oxe. Mas Deus tem um homem de Deus para lhe dar, cheio do Espírito Santo, e que além de ser de Deus e cheio do Espírito Santo, vai ser top, vai te amar como ninguém, vai cuidar de você como ninguém, vai lhe dar dinheiro para ir no salão, vai comprar bolsa, terra, Deus tem mais. Tem mais. Sabe aqueles prazeres que são errados? Deus pode nos dar tanto prazer de forma tão gostosa, gente. Sério. O mundo tem muita coisa boa para oferecer. A gente olha aí na internet, nas séries. Quem aqui gosta de assistir série? Eu sou apaixonado. Tenho um problema sério com isso. Mas deixa pra lá. A gente olha aqueles caras andando de carrão assim, tá? As meninas olham para as mulheres tão bem vestidas e trajadas. Eu queria ser como ela. Mas para ser, às vezes, você tem que pagar um preço tão alto, que vai lhe levar para o inferno. Mas Deus, eu queria que você se animasse agora. Eu queria que você se alegrasse agora, porque Deus tem tudo de bom para lhe dar. Deus tem uma vida boa para lhe dar. Deus tem uma porta de uma faculdade pública para lhe dar. Deus tem algo extraordinário, um futuro abençoado, uma família abençoada, um carro do ano, se necessário. Mas se não for também não tem problema não. Eu estou aqui para dizer que Deus pode te dar uma vida muito melhor, muito mais agradável do que o mundo pode te dar. E ainda que não seja como você sonhou, ainda que não seja como você esperou, no final você vai para o céu.
no final, por mais que você não tenha vivido uma vida de luxo, você vai passar a eternidade no céu, em ruas de ouro, tomando no mar de cristal. Você vai para o céu. Então vale a pena ser fiel, vale a pena recusar os pratos, vale a pena não negociar, vale a pena. Então segure a mão dessa pessoa que está do seu lado. Eu gosto disso. Chacoalha ela aí, chacoalha, e diga: não negocie, porque quando você não negocia, o final, Deus cuida do futuro, Deus cuida da sua família, Deus cuida da sua casa, Deus cuida, e é muito mais do que o mundo tem para te dar, muito mais. Ah, meu Deus, Deus quer nos dar tanta coisa. Então não negocie. Escute, que eu já estou terminando. O tempo passa. Preste atenção. Algumas coisas acontecem. E estas coisas que acontecem, que não vêm ao caso agora, levam Jacó, um dos gêmeos que eu citei, a ter uma vida não tão agradável perante os olhos de Deus. Jacó, olhe para cá, infelizmente, faz algumas burradas, comete alguns erros, e passa a ser conhecido como enganador, como eu lhe disse no início, porque o seu nome acaba o definindo. Qual era o significado do nome de Jacó? Qual é? Enganador. Mas, certa vez, algum tempo depois, Jacó está num lugar chamado Val do Jaboque. E ali acontece algo extraordinário. Jacó tem um encontro com Deus. E escute, um encontro com Deus muda tudo. Um encontro com Deus muda a vida de alguém. Uma experiência com Deus muda a tua vida. Jacó tem ali um encontro com Deus. Mas eu preciso que você se atente para o detalhe. Jacó, que era conhecido como, eu sei que você sabe, vamos lá, conhecido como, entra no Val do Jaboque, como enganador, se encontra com Deus, e algo acontece. Deus muda o nome dele, e já não é mais Jacó. Não, agora, Deus o chama de Israel. Mas Cainã, qual é o benefício de ser Israel e não mais Jacó? Oh, Santa, obrigado. Gente, calma um bocadinho, rapidinho. Gente, que mulher do céu, obrigado, Deise. Olhe para cá, já matei a minha sede. Jacó, enganador, se encontra com Deus e passa a ser Israel. Não dorme não, estou acabando já. Mas Cainã, o que significa Israel, ou quais são as vantagens de ser Israel? Israel significa príncipe de Deus. Então veja o que acontece. Jacó entra num vale, Val do Jaboque, como enganador, trazendo consigo um passado nebuloso, terrível, cheio de mazelas. Olhe para cá, cheio de pecados, com muitos erros nas costas, enganador, malandro, 171, safado, preguiçoso, tudo de ruim. Esse é Jacó, um enganador, entrando no Val do Jaboque.
mas se encontra com Deus. E eu lhe disse que algo acontece. Então ele sai do val do Jaboque, não como mais Jacó, não mais como enganador, mas como Israel, príncipe de Deus. Ah, não, você foi embora. Você foi embora. Jacó entra no val do Jaboque como enganador e sai como príncipe. Ah, não. Jacó tem um encontro com Deus como enganador, mas termina a história como príncipe. Ah, escute. Um encontro com Deus muda tudo. Você pode ter um passado nebuloso, um passado terrível, marcado pelo engano, marcado pelo pecado. Você pode ter vivido uma vida esdrúxula até hoje, marcado por acontecimentos terríveis, por perdas terríveis, por terríveis acontecimentos. Mas escute, um encontro com Deus muda tudo. E por mais que você tenha entrado por aquelas portas hoje como enganador, como Jacó, como um passado nebuloso, terrível, de pecador, você vai sair daqui hoje. Ah, meu Deus, eu vou profetizar. E se você tem juízo, levanta a mão. Levanta a mão. Eu sei que eu não tenho cara de profeta, mas levo uma vida de profeta. Então levanta a mão, porque você vai sair daqui hoje como príncipe de Deus. Você vai sair daqui hoje como princesa de Deus. Não importa se o seu passado até aqui foi marcado por um pecado que você não consegue se livrar. Não importa se você até aqui foi um enganador, um malandro, um 71, um safado, cheio de pecado, marcado por algo terrível. Você vai sair daqui hoje como um príncipe de Deus, princesas de Deus, para serem bênção por onde quer que você for. Glória, oh glória a Deus, glória a Deus. Mas Kainan, você não tem noção. Antes de vir para cá, eu pequei. Antes de vir para cá, eu fiz algo terrível. Não importa. Eu saí lá de Guaxindiba para lhe dizer: um encontro com Deus pode mudar a sua vida. Um encontro com Deus pode mudar a sua história. Não importa se até hoje você foi enganador. Não importa se até hoje você foi conhecido como malandro, como o cara todo errado, o cara que mexe com as paradas erradas, a menina que parece, não vou falar aqui, né? Mas você sabe. Não importa. Você entrou por aquelas portas hoje mal, terrivelmente carregado de um passado nebuloso. Sofreu na sua infância, foi maltratado pelos seus pais, teve que se cortar para aliviar a dor, tentou até se matar. Mas escute, Deus tem uma nova chance para você. Deus tem uma nova oportunidade para você. Não importa se você entrou aqui hoje como um pecador, sujo, imundo, cheio de mazelas. Deus me trouxe aqui de tão longe para lhe dizer: um encontro com Deus pode mudar a sua história. Um encontro com Deus pode mudar a tua vida. Um encontro com Deus transforma um pecador que teve uma vida marcada pelo engano em um príncipe escolhido, patriarca, homem de Deus, que nós estamos falando dele hoje. Então, Kainan, parece que a gente teve uma conversa antes de você pregar. Você pregou a minha vida. Eu preciso mudar. Kainan, eu estou aqui hoje, mas só Deus sabe o que eu estou sentindo. Já sofri tanto na minha infância, fui marcado até hoje por um passado tão obscuro, que você não é capaz nem de imaginar. Eu sei, pode ser que não, mas Deus conhece, Deus sabe. E eu quero profetizar sobre a tua vida, que por mais triste que tenha sido a tua história, Deus vai mudá-la hoje aqui.
por mais pecador que você seja, por mais que você seja conhecido como o enganador, o usurpador, o malandro, o safado, o sem vergonha, o cafajeste, o pilantra, Deus te transforma em príncipe e em princesa de Deus. Você vai sair daqui hoje como príncipe, como princesa, e o teu passado já não importa mais, as tuas mazelas já não importam mais, o teu pecado já não importa mais. Um encontro com Deus muda tudo, muda a tua história, te liberta, te cura, te restaura, apaga o teu passado e transforma o teu futuro. E você sai daqui hoje como príncipe. Eu profetizo, vocês vão sair daqui hoje, nós, como príncipes e princesas de Deus. Quem acredita nisso?